Olá, estudantes! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso componente Materiais Inovadores. Meu nome é Diana Barp, mas vocês podem chamar aí carinhosamente de Edi. Vou começar a minha descrição. Sou branca, cabelos e olhos castanhos, cabelos compridos. Hoje estou vestindo uma blusa branca e um casaco preto por cima, calça preta e tênis. Gostaria sempre aqui de começar agradecendo ao pessoal desse estúdio aqui que faz essa aula acontecer para vocês, essa equipe maravilhosa que nos acompanha. Gostaria também de agradecer aí ao pessoal de Libras, a Amanda e o Laércio, que vai continuar aí a aula com a gente. Então vamos começar aí nossa aulinha, Materiais Inovadores, atividade 2, Introdução 1. Então, ó, só para a gente lembrar, nós estamos na semana 6, na semana de estudos intensivos. Então aí a gente está retomando algumas aulas que a gente viu aí nesse último bimestre, tá? Então estou retomando a atividade 2, a aula de introdução, que é uma aula bastante importante aí, onde a gente está falando sobre os materiais cerâmicos, ok? Então, o nosso aprofundamento é o Corpo, Saúde e Linguagens, vai englobar a área de Ciências da Natureza e Linguagens, a nossa unidade curricular 2 é a Tecnologia e Qualidade de Vida, e o nosso componente é o Materiais Inovadores. Tá? Então vamos para alguns lembretes, então aí não esqueça de elaborar uma rotina de acompanhamento aí do componente Materiais Inovadores, façam anotações aí no seu diário de bordo, que pode ser um caderno, pode ser um bloco de notas no celular. O importante é que você faça anotações e revisite essas anotações aí conforme vão acontecendo as aulas, tá? Acesse e realize as tarefas, então já está disponível para vocês as tarefas deste componente. Siga as orientações e recomendações da professora aqui do Centro de Mídias e do seu professor lá da sala de aula, tá? Faça a avaliação da aula. Então, por gentileza, não esqueça, é muito importante para nós aí, ó, faça a avaliação da nossa aula, tá bom? Então, vamos dar início aí, vamos só bater o olho aí nas habilidades. A gente vai falar um pouquinho, nessa atividade 2 aí, vão ter atividades que vão ser de interpretação de textos, de divulgação científica. A gente vai analisar também as propriedades dos materiais, tá? Vamos falar um pouquinho aí, ó, da investigação e análise de situações problemas. Então, situações aí do nosso dia a dia, a gente vai fazer análise desse tipo de situação. Selecionar e mobilizar aí conhecimentos do recurso da natureza, das ciências da natureza, para fazer intervenção aí sobre problemas aí socioculturais e ambientais, tá? E aí a gente vem para o nosso objeto de conhecimento, que a gente vai falar um pouquinho das propriedades e estruturas dos óxidos e sais para a produção de cerâmicas e questionamentos sobre biomateriais, tá? Então, o objetivo dessa aula aí tem aí, o objetivo de falar um pouquinho sobre a origem da cerâmica, as características das cerâmicas tradicionais, né? Investigar aí a evolução, avanços nos materiais encontrados nos dias atuais, mobilizar, analisar e investigar as propriedades dos materiais cerâmicos e porosos, avaliando inclusive aí a sua aplicação na medicina e na odontologia também, certo? Então vamos dar início aí, material poroso, tá? O que é um material poroso? É um material que contém poros, vazios e ocos, né? Então, a porosidade é a presença de pequenas aberturas ou espaços dentro de um material. Onde a gente pode encontrar esses materiais porosos aí, ó? No tijolo, no concreto, no isopor, nos potes de barro, nos fios de água, pedra pome, no carvão, no gesso, catalisadores aí nas indústrias, conversores nos carros, tá? Então, tem uma infinidade aí de materiais porosos, tá? E os materiais cerâmicos, o que são? Tá? Os materiais cerâmicos, eles são materiais primeiramente porosos, tá? Que são constituídos por elementos metálicos e não metálicos, tá? Eles apresentam aí ligações de caráter misto, ou seja, ligações iônica covalente, e na maioria das vezes a gente tem óxidos que compõem os materiais cerâmicos, né? Óxidos, nitretos e carbetos também. Então, o material cerâmico, geralmente, ele é queimado em alta temperatura, tá? E eles se apresentam como materiais cristalinos, parcialmente cristalinos, ou podem ser também materiais amorfos. A gente já teve uma aula falando aí sobre a classificação dos sólidos. E para produzir estruturas aí, materiais cerâmicos, né? A gente vai
produzir materiais cerâmicos que tenham poros e que não contenham poros. Quando a gente fala assim, não porosas, não é que não tenham poros, mas a gente faz um controle do raio dos vazios, ou seja, aqueles espaços vazios entre as moléculas, há um controle maior desses espaços. Então, poroso e não poroso não significa que não tem poros, tá? Mas há um controle do raio dos vazios, né? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Propriedade dos materiais cerâmicos. Então, uma delas aí é a refratariedade, então quer dizer que aguenta alta temperatura. Então, lembra que o material ele é aquecido aí a altas temperaturas, ele é cozido, né, a altas temperaturas. Então, significa que a propriedade da refratariedade vai ser um material que vai aguentar altas temperaturas. Tem aí condutividade térmica, resistência ao choque térmico, resistência a ataque de produtos químicos, ou seja, a corrosão, resistência à atração, à compressão. Eles são duros e frágeis ao mesmo tempo, olha só que interessante. Então, se eu pegar, por exemplo, pensar aí num jarro de barro é duro, mas é frágil porque se eu soltar no chão, quebra, tá? São resistentes aí à flexão, eles apresentam aí a biocompatibilidade, tá? Isso significa que eu posso utilizar materiais cerâmicos aí para fazer algum tipo de prótese, por exemplo, tá? E aí ele tem uma biocompatibilidade, quer dizer que seu corpo não vai rejeitar aquele material, tá? Elevado ponto de fusão, né? Então, se ele tem a propriedade aí da refratariedade, ele vai ser resistente a altas temperaturas, tudo bem? E aí a gente vai falar um pouquinho de onde a gente encontra esses materiais cerâmicos. Eles podem ser utilizados aí como louça doméstica, que é um material refratário, né, que você coloca no forno, por exemplo. Material sanitário, então se a gente pensar no nosso vaso sanitário, a gente está pensando aí no material sanitário, certo? E material aí para laboratório, para indústria química, tá bom? Então tem diversas aí utilizações aí do material cerâmico. E qual é a base aí desse material cerâmico? Qual é a matéria-prima? Do que esse material cerâmico ele é constituído? É constituído lá de argila, caulin, tá? Caulin é um tipo de argila, tá? Quartzo, feldspato, então são minerais, né? Que geralmente são óxidos, misturados em diferentes proporções e eles são, ó, queimados entre 1000 e 1300 graus Celsius, tá? Então, para produzir esses materiais, ou seja, para produzir a louça doméstica, para produzir material sanitário ou algum tipo de material que pode ser utilizado num laboratório, numa indústria química, eles vão ser queimados aí, vai utilizar argila, que vai ser queimada entre 1000 e 1300 graus Celsius, ok? E aí a gente vem para o material refratário que a gente já utiliza aí, por exemplo, na construção civil, que são os tijolos e aí peças refratárias de uso geral, que aí a gente vem lá o material sanitário, aquele material de louça, né? Então, a pia de um banheiro, o vaso de um banheiro, é um material refratário aí que pode ser utilizado, por exemplo, na construção civil. E aí do que ele é feito? De argilas refratárias, como caulin, diásporo, bauxita, cianita, silimanita, corindon, quartzo, nas proporções aí adequadas, e eles são queimados aí entre 1400 e 1700 graus Celsius. Então, por exemplo, vamos pensar aí no tijolo. Então, para a produção de tijolo, eu vou queimar, né, eu vou cozer o barro entre 1400 e 1700 graus Celsius, tá bom? E aí a gente vem para as cerâmicas avançadas, tá? Então, esses materiais aí cerâmicos é que a gente vai dar um enfoque maior neles, tá? Nessa aula, porque a gente vai pensar nesses materiais, como é que eles podem ser utilizados para melhorar a nossa qualidade de vida, tá? Então, ó, materiais cerâmicos avançados, a gente tem a utilização deles em materiais para ferramentas de corte, tá? Biocerâmica, próteses e implantes, tá? Revestimentos de concreto de alto desempenho e algumas cerâmicas eletrônicas que podem ser utilizadas como isolantes, tá? Como substratos e semicondutores também podem fazer o papel das duas coisas, né? Ou isolar ou conduzir, ou fazer os dois papéis, certo? Então, qual é a matéria-prima da cerâmica avançada, né? São sintéticas, que é o nitreto cúbico de bório, a alumina,
tá? Alumínio é óxido de alumínio, tá? Zircônia, mesma coisa, óxido de zinco, carbeto de silício, tá? Utilizando aí de alta pureza e condições aí controladas para a produção desses materiais. E aí esses materiais a gente chama de cerâmicas avançadas, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho das cerâmicas odontológicas, tá? Então, qual é o objetivo aí da cerâmica odontológica, né? É reproduzir aí a característica dos dentes naturais, tá? E aí a gente tem a composição da cerâmica por elementos metálicos, como por exemplo alumínio, cálcio, lítio, magnésio, sódio, tá? E outras substâncias não metálicas, como o silício, bório, flúor, oxigênio, certo? Essa cerâmica odontológica, ela vai apresentar uma fase cristalina feldspática. Então lembra, feldspato, leucita, são minerais, então provavelmente são óxidos, tá? Reforçada por leucita aluminizada, com alto conteúdo de alumínio, a gente já viu que alumínio é óxido de alumínio, de zircônia, óxido de zinco, tá? Espinélio, infiltrada por vidro, cerâmica vítrea e alumínio. Então, ó, a fase vítrea vai ser composta aí por uma cadeia básica aí de óxido de silício, tá bom? Porque, gente, se a gente pensar aí, por exemplo, se você bater o dente, vai precisar fazer, por exemplo, uma faceta aí de algum material cerâmico, né? Isso aí vai ter que imitar a característica dos dentes. Então, os dentes, eles têm esse aspecto leitoso, mas tem um aspecto vítreo também, tá? E aí, essa característica das cerâmicas odontológicas ser constituída aí por uma fase vítrea também, tá bom? E aí, gente, eu venho aqui para minhas perguntinhas, tá? A gente vai fazer uma retomada, tá? Dessa atividade 2, introdução 1, lembrando que a gente está na semana 6, que é a semana de estudos intensivos, então vamos lá, vamos relembrar, vamos retomar tudo que vocês viram aí na sala de aula, nas pesquisas que vocês fizeram, tá? O que são materiais porosos e o que são materiais cerâmicos? Então vamos, né, dar uma relembrada, uma retomada em tudo que vocês viram. E aí, gente, aqui é muito importante o seu diário de bordo, tá? Que aí você vai pegar lá o seu diário de bordo, vai abrir o diário de bordo, vai ver lá a aula que vocês tiveram sobre materiais cerâmicos, quais foram as anotações que vocês fizeram, certo? Então aí, se vocês anotaram direitinho, se fizeram aí uma boa pesquisa para falar sobre os materiais cerâmicos, vocês têm a resposta aí rapidamente. Mas a gente já comentou isso nessa aula mesmo, então eu vou deixar aí 30 segundinhos para vocês pensarem aí sobre essa resposta. O que são materiais porosos e cerâmicos? Coloca para a Pro aqui no chat, tá? E aí voltamos, gente. Então vamos lá. O que são materiais porosos? O que são materiais cerâmicos? Né? Então vamos dar uma olhadinha aí, vamos conferir a nossa resposta. Então, um material poroso apresenta uma estrutura que tem aí cavidades entre os átomos que vão formar os poros, que são os espaços vazios. Então, materiais cerâmicos, eles se caracterizam aí por produzir estruturas com porosidade, tá? Então, existem cerâmicas que são caracterizadas de ambas as formas, porosas e não porosas. Lembrando que a gente já comentou aqui que cerâmica que não porosa não quer dizer que não tem poro, tá? É que há um controle desses espaços vazios, tá? Provavelmente esses espaços vazios são menores, elas não são tão porosas quanto outros tipos de cerâmicos, de materiais cerâmicos, certo? Então, percebe aí a relação entre material poroso e material cerâmico, tá? Então, vamos para a nossa segunda perguntinha. Onde esses materiais são empregados no seu dia a dia? Então, se você
fez a anotação no seu diário de bordo, se você fez aí as pesquisas que foram sugeridas aí para a atividade 2, que falava sobre os materiais cerâmicos, e se você prestou atenção nesta aula, você vai conseguir aí facilmente responder onde é que aparece material cerâmico. Então, se a gente pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, onde é que eles aparecem, esses materiais cerâmicos aí? Onde é que eles são empregados? Produção, 30 segundinhos aí para o pessoal pensar em casa e colocar para mim no chat. Então vamos conferir a resposta, gente? Vamos conferir lá onde que aparece aí o material cerâmico, onde que esse material cerâmico é utilizado? Então aí o material cerâmico ele está presente nos tijolos, no concreto, no isopor, nos potes de barro, aí, nos filtros de água, pedra-pome, no carvão, no gesso, catalisador de indústria, nos conversores de carros, aí, em biomateriais porosos, tá? Como prótese e preenchimento aí do tecido ósseo, tecido ósseo natural dos seres vivos, tá? Então, quando a gente fala em biomateriais, tá? A gente pode ter, por exemplo, uma prótese, por exemplo, de quadril, a gente já conversou sobre isso na atividade 1, uma prótese de quadril, ela pode utilizar um elemento metálico, né? Uma haste, por exemplo, de quadril que seja um elemento metálico, mas pode ser que o meu osso esteja muito deteriorado aí e eu precise fazer um preenchimento ósseo. E aí eu posso utilizar esses biomateriais porosos para fazer esse preenchimento ósseo, tá bom? Então tem uma série de aplicações no nosso dia a dia, desde a construção civil aí, né? Por exemplo, no tijolo, mas também tem em outras aí aplicações na indústria, nos carros, e no nosso cotidiano aí, como por exemplo o material que vai no forno, né? Um material refratário, uma louça que está lá no nosso banheiro, né? Então, tem vários aí empregos para esses materiais cerâmicos, ok? E aí eu deixo aí mais uma perguntinha para a gente retomar aí. Quais as propriedades e características que são mais evidentes aí desses materiais cerâmicos, tá? Então, aqui eu não vou deixar tempo, eu vou continuar aqui só para a gente conversar, ó. Propriedades como a refratariedade, condutividade térmica, resistência ao choque térmico. Então vamos pensar, ó, se você tiver uma forma feita aí de um material cerâmico que pode ser utilizada num forno, então você vai fazer um bolo, você utilizou lá aquele material cerâmico, colocou dentro do forno, ele foi aquecido e aí o que acontece? Quando você tira, se você colocar em cima de um balcão, por exemplo, em cima da pia ou de um balcão gelado, não vai ser aquele material que estoura, que racha com choque térmico, tá? Então, ele é um material aí que resiste ao choque térmico, resiste à corrosão, né? Então, por exemplo, se eu colocar algum alimento, por exemplo, mais ácido, ele não vai ser corroído, tá? Resistente à atração e compressão, dureza, isolamento térmico e acústico, quer dizer que ele dá uma segurada aí no calor também, tá? E ele aí consegue resistir a temperaturas altas, tá? Por exemplo, como fogo, tá? Então vamos lá, vamos dar uma lida? Propriedades como refratariedade, condutividade térmica, resistência ao choque térmico, resistência ao ataque de produtos químicos, resistência à tração e compressão, dureza, isolamento térmico, acústico, elevada a temperaturas, resistência a temperaturas e ao fogo, além de durabilidade, ok? E aí, ó, eu vou deixar essa última perguntinha aqui, ó, para a gente conversar lá no nosso momento de interação. Qual é a importância desses materiais para a medicina, como por exemplo aí a odontologia e a sociedade como um todo? Então, a gente já viu aí que esses materiais são empregados em um monte de objetos e de coisas que auxiliam a nossa vida. Então, qual é aí a importância desses materiais? Vou deixar para a gente conversar no nosso momento de interação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Boa aula para vocês aí na escola, bons estudos e não esquece aí de fazer a nossa avaliação.